a vontade de Deus é esta: a vossa santificação. Por isso, afastai-vos de toda a imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver como seu próprio cônjuge em santidade e em honra, não dominados pelas paixões e desejos, nem controle a semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Diga para o seu irmão: quem não se santifica é porque não conhece a Deus. Eu li a Bíblia, sim ou não? A Bíblia diz o seguinte, olha aqui, vou ler de novo: não dominados pela paixão e desejo de controle, semelhante aos pagãos que não conhecem a Deus. Pagãos, o que é pagãos? São gentios, somos nós. Quando vivíamos uma vida dissoluta, uma vida sem a presença de Deus, uma vida desobediente, aí Jesus morre por nós, a gente descobre, somos salvos, começamos a confessar o nome de Jesus, começa uma limpeza. Como Paulo disse em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura, eis que as coisas velhas e tudo se fez novo. Tudo se fez, até a fofoca tem que ficar no mundo, viu, irmã? Você sabia que a fofoca que você fazer, você não pode fazer aqui na igreja? É bonitinho falar esse texto, né? Mas ele está dizendo que tudo se fez, é um coração novo, um recipiente novo, para o vinho novo descer. A Bíblia diz que o desejo de Deus é uma santificação. O desejo de Deus, a vontade dele, o desejo que ele tem para nós como seres humanos é nos separar para ele. Como nos separamos como um casamento. O homem toma banho, a sua esposa toma banho, e tem a sua núpcia, tem, quando depois de um casamento, vai para a lua de mel, ou tem diariamente quem é casado, o ato sexual, ele está dizendo aquilo é bom, é agradável, mas tem o jeito certo. Ele está dizendo que os pagãos não têm esses princípios, e os princípios deles são tirado o foco dessa realidade, ou seja, distorcido, melhor dizendo. Cada um sabe viver com o seu próprio cônjuge, ou seja, se eu adulterava, eu não posso mais adulterar, eu tenho que honrar a pessoa que eu estou com ela, e ser fiel até a morte. Escute bem, Paulo não está dizendo de casamento, ele está dizendo de igreja. A igreja precisa ter lealdade com o Senhor também no processo de santificação. Assim como a esposa é leal ao seu marido, e assim como o marido é leal à sua esposa, a igreja precisa ser leal à aliança que fez com Deus. Ele está dizendo, isso só será possível se eu e você me separar para aquele que nos chamou. Por quê? A Bíblia declara, 1 Tessalonicenses 5, pula lá comigo, olha o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 5, corre lá, capítulo à frente. 20, 21, 22, escute bem: não trate com desdém as olha para mim, por isso que quando eu prego algo sério, eu não gosto que você fica rindo, porque não é brincadeira, isso é desdenhar da profecia. Você não pode desdenhar da profecia, achar que isso é comum. 21, é desrespeitar a palavra, que é para você, inclusive. 21, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Você precisa se examinar. Falou com você, Deus falou comigo, pastor, ok, examine como você está diante do que Deus falou, se examine. 22, afasta-te de toda forma de mal, toda forma. Se você sabe que aquele irmão está triste com alguém, e você vai na casa dele, você sabe que você vai ouvir porcaria, por que você vai lá? Se você sabe que você está indo, olha, forma de mal. Se você sabe que você está fraco na fé ainda, você está caminhando, então você tem que parar. Não é tratar mal os amigos do mundo, é tratar bem, pelo contrário. Mas você também não pode medir a realidade de que você está começando a caminhar agora na fé, que você pode sair com eles de novo, continuar a vida que você tinha. Não, você vai precisar se abster um pouco, meu camarada, porque aquilo ali não agrada mais a Deus. Agora é uma nova vida, por isso precisa ser separada para Deus. E essa realidade, quando você busca o Senhor dentro da igreja, você vai olhar toda aparência de mal ou forma de mal e vai se afastar disso. Quando você estiver realmente levantado por Deus, quebrantado, lavado e remido no sangue, você pode fazer um churrasco com eles e mostrar para ele: eu tenho domínio sobre isso, eu não posso mais, não é que eu não posso beber, Deus que me fez, me libertou, o Espírito Santo mora em mim, e agora eu posso rejeitar, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu não deixarei essas coisas me dominar de novo. É uma escolha. 23, que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente. Olha para mim, então pastor, você está dizendo que a vontade de Deus é minha santificação? Sim, é. E também, como é que eu vou fazer isso? Ele te ajudará.
Você não vai fazer isso sozinho. Para isso tem os líderes aqui. Para isso tem a igreja para te ajudar. Para isso não tem só o pastor para te ajudar, tem os irmãos, tem seu irmão na fé. Se você sabe que andar sozinho, você se torna uma presa fácil, ande com pessoas da igreja agora. Começa a mudar seu relacionamento, começa a mudar suas amizades, começa a invocar o nome do Senhor, porque Ele tem o propósito de santificar, não só no espírito, na alma e no corpo também. Ele salvou tua alma e comunica no seu espírito isso que Ele te salvou. Porém, o seu corpo também, a roupa que você veste, a sensualidade que você mostra no Facebook. Deixa eu dizer uma coisa, a maioria das vezes eu olho para o Facebook, eu não olho pessoas que estão dizendo que estão bem com Deus, porque é muito glamour para pouco clamor. É muito glamour, mostra demais o corpo, mostra demais o rosto, mostra demais o cabelo, mostra demais onde está, mostra demais a vida que está vivendo. E isso, deixa eu dizer uma coisa, não é o reflexo do que Deus está fazendo na sua vida, é o reflexo que você está vivendo. Não estou falando que é errado você postar onde come, mas é o que você está fazendo diariamente com o tempo que Ele te deu. Amém? O desejo dele é santificar o corpo. Então Jesus só quer meu coração? Não, Ele quer a alma, espírito, corpo, Ele quer tudo. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo assim, escute bem: corpos sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. É até você morrer ou Ele voltar, não é alguns anos dentro de igreja. Você precisa decidir se você está pronto para ter uma caminhada longa com Jesus e uma caminhada de sucesso. Versículo 24: aquele que vos chama é fiel e também o fará. Ele é fiel. O desejo dele é te ajudar, Leandro. O desejo dele é te ajudar, Vitor. O desejo dele é te ajudar, Cláudio. O desejo dele é nos servir, nos ajudar a santificar. Se o desejo é de eu sair do mundo e viver uma vida cristã autêntica, Deus nos ajudará para viver isso. Por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte, olha para o seu irmão e fala assim: é o desejo de Deus. Não, olha para mim, eu não encontro um versículo da Bíblia que Jesus parou na frente de alguém e disse assim, ó, eu te amo. Não tem. Não tem um versículo no Velho Testamento e no Novo que Jesus parou, ou Moisés parou, ou Elias parou e falou assim, ó, eu amo você. Não tem, não existe esse versículo. Pode ter a dedução, nós possamos imaginar. Tem lá 1 João, nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas não é algo autêntico que saiu da boca de Jesus para com alguém. Mas sabe o que saiu da boca de Jesus? Quando alguém foi pego em adultério, uma mulher, Ele diz assim, sei, você é uma adúltera. Ele falou, olha, o seu pecado é esse, mas vai, porque eu não te acuso mais. Vai e não peques mais. O desejo dele é mudar a nossa vida. O desejo dele é mudar de postura, mudar de comportamento e padrão de mente. Por isso que Paulo vem falando renovação do vosso entendimento. Uma mentalidade caída é uma mentalidade que não agrada a Deus. Romanos diz isso, 8:8. Aqueles que estão na mentalidade da carne não pode agradar a Deus, mas a mentalidade do Espírito é paz e vida. Escute, não é eu quem digo, Abacuque fala isso. Olha que Abacuque fala 1:13. Tu és, ó Deus, cujos olhos são tão puros, imaculados, que não suporta ver o mal e que não podes tolerar a malignidade. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus é tão puro de olhos que Ele não suporta ver a maldade, a malignidade na vida do ser humano. Jeremias diz assim, ó, a gente olha os telejornais e muitas vezes você fala assim, como que um ser humano consegue fazer isso? É porque Jeremias também profetizou. Ele diz assim, os feitos dos homens ultrapassam os do maligno. Nem o diabo tem coragem de fazer o que os seres humanos estão fazendo com pessoas aí fora. Tá? Tem esse texto na Bíblia. Se você não sabe, estou te falando que tem. Pode procurar. Os feitos dos homens têm ultrapassado os do maligno. E aí quem é moral igual nós, que pregamos a verdade, somos pastores, tentamos trazer uma geração de jovem para Deus, a gente é julgado, santarrão, legalista, você não vive isso. Cara, deixa eu dizer uma coisa, quem vai me ajudar a me santificar não é tua boca, é o Senhor. Quem vai te ajudar a viver uma vida íntegra não é o que você fala, é o que você toma atitude para fazer. 1 Pedro 1,15, como nós vimos aqui, a Stephanie citar, diz assim, ó, porém considerando a santidade daquele que vos convocou. Considere. Você já se considerou o caminho que Jesus andou?
Detalhe, 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Se eu digo que estou em Cristo, eu tenho que andar como Ele andou. Eu tenho que considerar que Ele foi um homem diferente, teve postura diferente. Não só no formato de amor, mas no formato de agradar o Pai, de honrar o Pai. Amém, amém, queridos? Escute bem, a Bíblia diz o seguinte: da mesma maneira, santos de vossas atitudes. Deus não quer palavras, Deus quer atitudes. Por isso que eu digo aqui, olha para mim, Deus não falou uma palavra que amava alguém, Ele amou com atitude, morrendo morte de cruz por você. Por isso que amor é muito mais atitude do que palavras. Ele não falou, mas a Bíblia diz que o único que nós chamamos na teologia, chamamos de atributos. O único atributo que você encontra, não existe amor, amor, amor. Deus é amor, amor, amor. Não existe. Mas quando você fala de santidade, a Bíblia diz, Ele é santo, santo, santo. É o único atributo que fala, por muitas vezes, e no hebraico fala 3 vezes, é para que eu e você tenhamos prestar atenção e temer a sua santificação e sua santidade. O que acontece é que é uma escolha, eu escolhi, meu irmão. Ninguém me induziu na minha casa a fazer o que eu faço. É chamado mesmo. Ninguém pôs uma arma na sua cara para te trazer aqui hoje, mas o Espírito te trouxe porque Ele quer mudança na sua vida. O desejo de Deus é que nós vamos prestar atenção como nós estamos caminhando. Paulo fala isso na carta de Filipenses, que vocês possam analisar segundo o comportamento nosso que temos tido. Diga para o seu irmão, fala assim: Deus deseja que você mude de vida. Diga, Ele é puro, Ele é santo. Olha o que Pedro fala ainda, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Como é que está seu namoro? Vou nem fazer a pergunta, como é que está seu ministério dentro dessa igreja? Está feio, hein? Está feio. Você não engana mais ninguém. Por isso que eu não falo mais para ninguém mais fazer. Eu mesmo faço, irmão. Fui chamado. Não quer fazer? Eu vou fazer. Diga para o seu irmão, se alguém não quiser fazer, faz você. Liga não, irmão. Deixa aí. Não vou deixar a obra de Deus cair porque alguns não querem. Como é que está seu casamento? Como é que está sua vida emocional? Quem é você na sexta, no sábado? Quem é você segunda-feira? O que você come? E não é comida, eu falo de coisas que você vê. Diga para o seu irmão, se o seu olho for bom, todo o seu corpo é luz. Mas se seus olhos forem trevas, todo o seu corpo é trevas. Deixa eu dizer uma coisa, olha para mim. A palavra informação significa construir algo interior. Vou falar de novo. A palavra informação, quando você recebe uma informação de alguém, quando você recebe uma informação do telejornal, está criando uma estrutura dentro do seu interior, está construindo algo. Toda informação errada que você deixa entrar no seu interior, o que vai acontecer com você? Destruição. Quando você recebe o evangelho do reino, as boas novas, diga para o seu irmão, o desejo de Deus é santificação, irmão. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Você está dizendo que está indo para o céu e Deus está dizendo, eu não estou vendo sua santidade. Como que você diz que está indo para o lugar que você não está alinhado comigo? Como que você diz que está sendo salvo dentro da igreja, se suas atitudes mostram que não é uma pessoa salva? Por quê? Porque quem não tem tempo para fazer a obra de Deus, não tem tempo para com Deus. Se você diz, eu não tenho tempo para vir para a igreja, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, você está dizendo, eu não amo o Senhor. Porque a Bíblia diz, quem me ama guarda os mandamentos e obedece. Não tem como eu dizer, Deus eu te amo e negligenciar o que Ele me deu. É contraditório. Não tem como você dizer assim, olha, eu amo meu esposo e não tem atitudes de amor com ele. Não tem atitude de amor para com a esposa. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, isso é visível. E não liga para aqueles que não aceitam a sã doutrina do Senhor. Olha para mim,
A igreja vai continuar sendo dele, porque pregamos a verdade, e ele dá respaldo para quando a verdade foi exposta aos corações. Olha para mim, a mentira nunca será promovida como verdade, a verdade será estabelecida no coração de pessoas, e haverá uma transformação, diz o Senhor. A verdade ela constrói, ainda que doa. Amigos falam o que é verdade, amigos não mente, amigos falam não é assim, não faça isso, amigos não compartilham de algo errado. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João 17, corre lá. Olha para mim, Evangelho de João 17, 14 diz assim: eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou. Acabou, escute aqui. Quando Deus transmitiu a palavra para você, é porque você foi salvo. Ele começou a revelar coisas no seu chamado. Então não espere o mundo aplaudir suas atitudes. O mundo vai te odiar. O mundo vai te perseguir. Jesus falando, não é Pedro não, é Jesus. Jesus falando assim, olha, o mundo os odiou a partir do momento que a verdade foi transmitida. Fala de novo, a verdade foi transmitida. Quando a palavra foi transmitida, quando ele foi transmitido aos discípulos, quando os discípulos entenderam a importância de ele ser um Messias. Aliás, a palavra Messias tem o mesmo nome de Moisés, tirado no grego é Cristo, no hebraico é Messias. O mesmo, um dos nomes de tradução é tirado das águas. Por isso tem semelhança na perseguição de Moisés e de Jesus. Quem está entendendo? No nascimento de Moisés mandaram matar as crianças, e no nascimento de Jesus a mesma coisa. Por quê? Porque o diabo pensava que Moisés era o Messias. Amém, gente? Por isso que o nome tem semelhança. Escute bem, Jesus está dizendo que a partir do momento que ele transmite a verdade para alguém, é automático alguém em sua volta notar a diferença da sua vida. Ou ela vai te amar, ou ela vai odiar você. Escute, ele está dizendo o seguinte, porque eles não pertencem ao mundo. Quem pertence ao mundo aí? A palavra mundo é cosmos. E quando Jesus está falando de mundo ali, ele não está falando de mundo aqui, agora, que eu tenho que trabalhar, cuidar da minha esposa, andar pela rua, ir para uma sorveteria. Não é esse mundo não, ele está falando de sistema. Ele está falando de desejos. Ele está falando, olha, todo o sistema desse mundo não pode mais contaminar a sua palavra num coração de alguém que foi liberto. Por isso que ele diz João 8, desculpa, 32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Jesus está dizendo o seguinte, eu transmiti a eles, como não sou do mundo, Jesus não era por isso ele andava uma vida diferente do mundo. O padrão do mundo não pode ser meu padrão dentro da igreja mais. Aleluia. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século, mas rogai-vos pela transformação do vosso entendimento. Eu não posso mais me adaptar, me moldar a coisas sujas que eu fazia antes. Eu tenho que me abster, amém, gente? Jesus continua ainda, João 17,15. Não oro, porque ele estava orando, não oro para que os tire do mundo, mas para que protejas do príncipe desse mundo. E quando eu e você estiver respirando, caminhando aqui, o desejo de Deus não é tirar a gente daqui, é nos proteger do mal que existe nele. É nos proteger das armas do diabo, que tem o poder de prender você nos desejos da sua carne, para que você seja condenado. Então, o desejo de Deus é a vontade dele, é a minha santificação. O desejo dele é que eu me separe. Por isso que a Bíblia diz em Josué capítulo 3, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de... Escute bem, se Deus é santo e eu vivo uma vida aqui imunda, como que Deus vai se comunicar comigo? A forma de eu me separar é a forma que a glória de Deus desce na minha vida. Quando eu tenho uma vida de santificação, a glória de Deus ela é autêntica para transformar meu interior. O culto não é comum para mim, porque eu estou vivendo uma vida que agrada ao meu Pai. A Bíblia diz que o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. O desejo de Deus é que eu venha santificar na minha vida, nas minhas atitudes, o nome dele. Escute bem, culpa deles, eles escolheram esse tema, era para me pregar outra coisa. Não fique com raiva comigo. Diga para o seu irmão assim, põe amor nas palavras do pastor hoje. Não é culpa minha. Escute, João 17 diz, santificai-vos na minha verdade.
porque a minha palavra é a... Como que eu busco santificação? É pela ver? Dá pá? Diga, santificação vem pela verdade dá? Aí eu dou um grito, Deus quer uma verdade de você. Deus quer uma verdade de você. Deus quer uma verdade de você. A pessoa se sente exposta, meu irmão. E agora, vou ficar com a Bíblia ou com uma magoazinha dos outros? Olha para o seu irmão e fala assim, fica com a Bíblia, irmão. Quem que você está escolhendo para pastorear a tua vida? O pastor ou os rebeldes? E aí? Porque para mim, toda pessoa que insurge contra a verdadeira sabedoria é tolo. E a sabedoria de Deus sempre vai ganhar. Tem muita pessoa, irmão, olha para mim, que não sabe mais honrar. Olha para mim, escute bem. Quando Jesus pegou 2 discípulos e enviou, Ele está dizendo, se questionar vocês dois aí, lembra o seguinte, quem recebe vocês, recebe a mim. Por isso, se questionar, fala que o Senhor pediu o jumento. Olha para mim, sabe o que eu aprendo? O poder da hierarquia, que muitas pessoas perdeu dentro da igreja. Não foi Jesus que foi atar o jumento, foi os seus diz. Existe uma hierarquia, querido. A gente é pego por não ler Bíblia. Eu canso de falar isso. Muitos erros que cometemos é porque não lemos a palavra, não meditamos nela. E Jesus está dizendo o seguinte, santificai-vos pela a verdade te santifica, querido. O problema é que vocês não querem a verdade me expõe, a verdade me magoa, eu não quero para aquela igreja, o pastor só fala, não irmão, eu estou tentando te levar para o céu, porque a Bíblia te leva para lá, é a palavra, escute bem, não é o quem disse, no mesmo texto ainda, põe aqui para mim fazendo favor, 1 Tessalonicenses 4,7, lê comigo, 1 Tessalonicenses 4,7 diz o seguinte, pois Deus não vos convocou, chamou para a impureza, mas para santificar de novo, porque Deus não chamou para a imundícia, outros textos, mas para a santificação. No mesmo texto que lemos no verso 3 diz que a vontade dele é que eu me santifique. No 7 ele diz, porque ele me chamou, não para viver uma vida porca, imunda, uma vida com máscara. Nessa noite eu profetizo, a verdade da palavra está limpando a tua alma, está limpando a tua casa, não está súbito e cominar a sérgia. A verdade expõe mesmo para fora aquilo que está dentro, porque a palavra vai informar para o seu interior e vai construir coisas eternas no seu coração, vai construir coisa na sua alma. Por isso quando eu vou, tem que falar de Bíblia, irmão, comigo, senão está frito, irmão. Por que as pessoas se magoam? Verdade. Por que as pessoas não se perdoam? Mentira. Portanto, quem despreza isto, não despreza fala alto, gente. Quando você despreza uma palavra como essa, não está desprezando o pastor, é você mesmo. Mas sim Deus, para que nos deu também o seu santo. Quando eu não desejo me santificar, é impossível o Espírito Santo estar na minha vida, porque se ele estiver na minha vida, ele vai me levar a santificar a verdade da palavra. Você lembra que Jesus falou? Que o Espírito Santo te guiaria a toda a ver? E Jesus em João 17 diz que a santificação é pela palavra da ver. A minha palavra é a verdade. E se a palavra dele é a verdade, é para me santificar. Então quando eu rejeito a palavra de santificação, eu não quero me santificar, eu não rejeito o homem, eu não rejeito a Cristo, eu não rejeito a informação que eu recebi, eu rejeito o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único que pode me guiar a toda a verdade de santificação. Por isso que no meio do caminho alguns abandonam. Por isso que no meio do caminho alguns se desviam. Olha para mim. Quando Eva deu ouvido à serpente, qual foi a primeira coisa que Deus falou? Dentro do questionamento, o diabo sempre vai tentar distorcer a verdade que Deus falou a você. Deus falou, o dia que comeres essa árvore vai morrer. O diabo fala assim, não. Olha o diabo como ele trabalha. Não, pode comer, você será semelhante a... O criado não pode ser igual ao seu criador.
Aleluia. Estou falando com quem foi criado por Deus aqui ou não? Você nunca vai ser igual a Deus. É semelhança. E a imagem. E a forma de você ser semelhante a Jesus é andar uma vida santa. A forma de você ser imagem de Deus aqui é olhar, não é mostrar para a imagem, não está ligado só à aparência. Essa palavra imagem, ela tem a ver com origem. A palavra origem vai te levar à imagem do que? Da origem que te criou. Deus não te criou para você ser preso a cocaína, a tráfico de drogas, aleluia. Deus não te criou para você ter um casamento falido, para você andar desviado. Deus te criou para estar perto dele, a sua origem. Pode aplaudir o Senhor? A sua origem. Quanto porém o amor... não, pula. Vamos para Efésios. Está aqui quentinho, está fresquinho. Aleluia. Efésios capítulo 1. Corre lá. Verso 4. Vamos ler isso. Efésios capítulo 1, verso 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação para que sermos santos e irrepreensível em sua presença. Porque Deus escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Agora é óbvio que alguns que estão visitando hoje vai falar: isso é loucura, eu já tentei fazer isso. Mas é para você tentar, é para você deixar. Não tem como você lutar com uma verdade, irmão, que você sabe que a sua vida não condiz com o que eu estou pregando. Eu entendo, mas o próprio Espírito que te chamou vai te capacitar para isso acontecer. Aí eu pergunto: como é que eu me... Diga para o seu irmão, como é que você santifica? Fala para ele. A Bíblia mostra, ela aponta. Fala para ele, a Bíblia aponta. 1 Timóteo 4:5. É pela oração e pela palavra que eu sou santificado. Você lê a palavra? Você medita na palavra? Ela é um prazer de dia e de noite para te fazer prosperar? Não. Você ora, você fala com Deus. Olha para mim. Toda pessoa que não ora está dizendo que Deus não é suficiente para o tempo que ela tem na terra. Vou falar de novo. Toda pessoa que não ora está dizendo que Deus não é suficiente para o tempo que ela está vivendo na terra. Porque o tempo que eu estou vivendo, Ele me deu uma casa, Ele me deu um trabalho, Ele me deu um ministério, Ele me deu coisas na minha mão. E eu tenho um tempo só, diga para o seu irmão, uma vida só. E ela vai passar ligeiro, rápido. E aí eu pergunto: quem você edificou até hoje? Para você criticar teu pastor, você tem que ter aberto pelo menos 10 igrejas. Aleluia. Para você criticar seu pastor, você tem que ter pelo menos gastado 15 anos lendo Bíblia e orando. Você fez isso? Para você criticar o irmão do seu lado, você tem que ter a pachorra de esquecer de um texto que está em Tiago capítulo 3:9. O homem louva a Deus, mas amaldiçoa com a sua boca a imagem e a semelhança de quem Deus criou. Cuidado, hein? O Senhor te trouxe aqui para falar para você: eu desejo que você mude. Minha vontade para você é boa, não é para você ficar fornicando. Meu desejo para você é que você viva uma vida completa e plena do meu Espírito na sua vida. Por quê? Porque eu não posso mudar uma mensagem que Jesus pregou. Toda pessoa que prega uma verdade que não é de Cristo é falso mestre, não falso profeta, é falso mestre. Toda pessoa que distorce uma verdade, como vimos no louvor aqui, é uma pessoa que não é completa. Eu só estou lendo a Bíblia e pregando o que Jesus pregou. Você está irritado comigo porque eu estou pregando uma verdade bíblica? E eu pergunto para você: você não se irrita e não se queixa com os erros que você comete, mas se queixa com alguém que fala para você que você precisa mudar. Eu digo para o seu irmão, fala para ele: alguém está usando a palavra de Deus. E você está usando o quê? Alguns falam assim: pastor, para que estudar? E eu penso o seguinte: o fato de eu estudar não é para me conhecer a Deus somente. O fato de eu estudar é porque eu quero amar o que Ele amou. Você estuda a Escritura por quê? Para conhecer Ele, conhecê-lo e amá-lo. A Bíblia está dizendo aqui, escute:
Porquanto Deus escolheu desde a criação do mundo para sermos santos, para ser separado. Por isso que a Bíblia chama a gente da congregação dos santos. Por isso que o mundo bate em nós mesmos. Por isso que as pessoas na década de 70, 75, 80 falavam que era crente na escola, irmão, era pau nos crentes, era perseguição. A irmã que vinha com o cabelinho tudo aprendido, tudo com aquela roupinha, tudo era maldizente pelos jovens, a escola. Nós éramos perseguidos, e hoje muitos de nós queremos ser aceitos. E sabe o que está acontecendo conosco? Estamos moldando o mundo com a igreja. Não é essa a mensagem que os céus têm para nós. A mensagem do céu é santidade ao Senhor. Sem ela eu não adentrarei aos céus. Não tem como eu querer adorar a Deus e não casar. Não tem como eu viver dentro da igreja de máscara. Sua vida espiritual vai estagnar. Ou agora, essa corda do mundo vai puxar você, ou vai arrebentar. Porque vir para Deus, você vai ter que renunciar a isso. Não tem como. Não existe um muro, o muro é do diabo. O muro vai te derrubar para a sua realidade. Se você não aceitar uma vida de separação dentro da igreja, você não vai ser alguém que diz que quer ser amanhã um profeta, um pastor, um missionário, um advogado, sei lá. Eu tenho um propósito e eu não posso sair dele. Deus chamou cada um de nós com um propósito, falamos isso. E eu e você precisamos nos santificar para Ele, nos preparar para Ele. Escute bem, pais, os seus filhos não estão aprendendo com aquilo que você fala, é com aquilo que você faz. Alá que a série me nacandarai. Eu falei para minha esposa: Mateus não vai dançar festa junina. Sabe o que ela fez? Me obedeceu. Por quê, pastor? Porque o meu filho não vai dançar uma festa pagã. Você tem raiva porque eu falo isso? Fique então. O problema é seu. Eu desejo as regiões celestiais e aquilo que Deus tem para a minha vida, e não te agradar. Meu filho não dança. Não fique com raiva de mim. Por quê? Porque eu não estou falando do que aconteceu, do que eu vi no Facebook, não. É porque tem uma pessoa que nos chamou para uma festa. Eu falei: eu não vou. Aí minha esposa falou assim: ó, nós não vamos para uma festa pagã. Tá bom. Isso é radicalismo? Entende como você quiser. Eu quero ir morar no céu. Escuta aqui. Como é que você vai comemorar a morte de João Batista? Fala para mim. Como é que você vai comemorar a morte de João Batista? Como é que você vai comemorar a morte de João Batista? Como é que você vai comemorar alguém que foi íntegro quase até a sua morte? Isso é festa pagã. Isso é festa junina. Isso é quermesse. Isso é rodeio. Aí a gente é gospel. Ó, gospel. Aí fazemos arraial santo, só para maquiar aquilo que o mundo um dia não saiu do nosso coração. Olha para mim. Jesus te libertou do príncipe das trevas, mas Ele deixou uma herança dentro de você. Olha de novo, vou falar forte, né? Jesus te libertou do diabo, te tirou do mundo, mas Ele deixou uma herança dentro do seu coração. Por isso que você maqueia. Quando a verdade de Deus vem para você, não tem como maquiar. Ela aparece, está podre, para santificar a nossa vida. Eu vou morrer falando isso, e a igreja pode ficar uma pessoa só, mas todos vocês um dia vão saber que eu pregava a verdade para vocês. Eu não vou ser charlatão e nem vou te enganar. Termino. Abra sua Bíblia. Isaías 6. Não fique com raiva porque eu estou pregando a verdade, estou te ensinando. Eu estou te ensinando. Você tem tempo para falar: poxa, é verdade, eu não sei o porquê que eu estou fazendo. Então agora você já sabe, não faça isso. É maldição para sua casa, é maldição para os seus filhos. Não dança. Ah, mas é da escola. Não vai dançar. Acabou. Leva para o Play Center, não tem mais, né?
Leva pro Hopi Hari, leva pro Etno Wide, leva pro shopping internacional lá do lado da minha casa, irmão. Leva lá, tem um parquinho tremendo. Vai gostar muito mais do que ficar. Tava muito pesado, era só para descontrair. Estraguei a mensagem, meu Deus. E alguns falam que eu não sou palhaço aqui em cima. Estava tão boa a mensagem, tão dramática, Jesus. É para você não odiar o pastor, mas você entender a mensagem. Texto de Isaías. Nós vamos chegar na série, mas eu vou só dar um melzinho na boca. Isaías está no meio da rua gritando: adúltero, beberrão, prostituto, corrupto. Mas no capítulo 6, quando o tio dele, Uzias, morreu, ele viu o Senhor. Por quê? Porque ele tinha influência. Ninguém poderia calar a boca de Isaías, porque o tio dele era o rei, cara. Alô? Alô? Diga para o seu irmão: tudo que você está falando é porque você tem um rei. E eu sou embaixador desse reino. Ele morreu, o nome dele é Jesus. Por isso que eu prego o que eu prego. Pode aplaudir. Ninguém vai calar essa boca. Ninguém vai calar. Só quando eu morrer. O dia que você me matou, tá bem mortinho. Não, senão é capaz de ele soprar e me ressuscitar. Eu falar: voltei. Meu Deus, não morre esse cara. Não. Sou o perturbador de Israel, igual Elias. Detalhe, já vou divulgar. Terça-feira, última série de Samuel. Na outra, Elias. Não falte. Vamos ler um. No ano que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre o trono alto e alto. Deus está onde? Diga para o seu irmão: lá no céus, alto. Diga: exaltado. É alto. O trono dele está lá em cima, governando, aleluia. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da igreja. Pode bater na gente, pode falar mal da gente como igreja. A igreja do Senhor vai prevalecer, vai passar pela espada. Jesus vai passar com ela. Seremos arrebatados na glória. E a nova Jerusalém vai descer do céu, ataviadas. E os santos, aquele que lavou suas vestes no sangue, foi separado. São esses que adentrarão. Pode glorificá-lo. Meu irmão, para entrar no céu tem que salpicar a veste. Por que que nós clamamos pelo sangue? O problema que você esqueceu é pela palavra e pela oração que santifica, e também pelo seu sangue. Eu pequei, se arrependa, e o sangue te lava e te regenera, te redime de novo. Você não pode desviar de uma verdade achando que não consegue. Como eu vi uma irmã falando assim: pastor, essa semana eu estava lá no curso, respondi ela pelo menos, falei: eu sou um peso para a igreja. E lá falei: não, se não é um peso, eu amo cuidar de você. Você não é um peso para mim, eu não gasto tempo com você, eu invisto tempo em você. Ela falou: eu sei. Eu falei: então, eu invisto em você, não é gastar tempo. Eu gastava tempo passando droga, dentro da igreja é investimento. Ele diz: Aba, o seu manto preencheu todo o templo e tornou, diga para o seu amor, e tornou dele possivelmente serafins, que cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Meu irmão, imagine, você vê um serafim. Tem uns que se vê um serafim e fala: pastor, eu vi um demônio, tinha 6 asas, pegava fogo. Você não lê Bíblia, cara. Não estou falando sério o que eu estou falando. Se esse anjo aparece para você no teu quarto, que é impossível, não vai aparecer para você. E nem, nunca você ora igual, né? Miguel não vai vir de Israel para vir na sua oração. Mentira, te ensinaram errado. Miguel não sai. Miguel é um príncipe de Israel. Ele está ali só para cuidar do território de Israel. Ele não vai sair para vir aqui na vender amor, com a espada desemboiada de fogo. Não. Serafins que clamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está plenamente da glória do... Meu irmão, a Bíblia diz que a glória não é que vai encher, ela já está.
Agora, para eu contemplar essa glória, tem que ir para Abacuque capítulo 2, 14. A glória de Deus tem um conhecimento. O conhecimento da glória encherá toda a terra. Para eu conhecer a glória de Deus, para eu ser transformado, eu preciso me santificar. E para santificar tem que ter palavra, conhecer a Deus. Isaías tinha um conhecimento aparente. Ele era um profeta que a imundícia estava na sua boca. Versículo 4: o som de suas vozes era bastante fortes, e tremiam todo o templo, e ficava repleto de fumaça. Versículo 5: então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação. A primeira coisa que eu e você reconhecemos quando Deus transforma a nossa vida, é que nós somos pecadores e precisamos de salvação. A primeira coisa que ele reconhece, ai de mim, não é ai do outro. Porque quando Deus se revela para você individualmente, na sua experiência individual, você vai conhecer que você é tão pecador como o seu irmão que está do seu lado. A glória de Deus, ela aparece. Jesus falou isso. E quando ele diz: porquanto sou um homem de lábios e vivo no meio de um povo de lábios olha para mim, a convivência do lugar que ele estava, na ótica da aparência santificação religiosa que ele carregava, aleluia, ele condenava todo mundo, mas ele também era igual àquele povo. O que eu aprendo? Se ele diz que ele era um homem de lábios impuros, e quando ele viu o Senhor, ele falou: ai de mim, que eu também anseio por salvação, porque eu achava que eu era santo. Diga, ele achava que era digno, santo. O que faz nós sermos dignos e santo? Presença da glória de Deus. Não é o que eu falo, não é somente as atitudes, porque você tem até uma atitude bonita dentro da igreja. Olha como você é santa, meu Deus. Tem que pôr uma orelha na cabeça. Pai do Senhor, pastor. Mas aqui dentro, só Deus conhece você. Porque a boca fala o que o coração está. A glória tem que fazer um barulho aí dentro. Isaías tinha uma palavra aqui, ó, mas não tinha uma palavra aqui. Porque a palavra aqui transforma, e é o resultado do que vai sair um rio de água viva do seu interior. Onde Deus precisa te transformar? Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escute bem, termina agora. Se Isaías então tem um encontro com Deus, Deus mostra que ele era um homem de impuros lábios, habitava no meio de um povo de impuros lábios, e ele diz: e contemplei o rei. Diga para o Senhor, ele contemplou o rei, o Senhor dos exércitos. Levanta a tua mão. Você vai contemplar o Rei da Glória, Jesus. Ele vai mostrar o quanto você é pecador e precisa dele. Ele vai mostrar para você que ele vai te perdoar, ele vai regenerar e vai transformar a tua vida. Ele vai colocar um louvor na sua boca, aleluia. Ele vai colocar no seu coração a presença da glória dele. Por quê? Porque a glória, ela vem com barulho. Você que julga os irmãozinhos que dá a língua estranha, pula, salta e cai, e fala assim: só faz isso é fogo de palha. Você está sendo um julgador. Diga para você, uma glória de Deus em combate. Como que foi em Atos 2? Teve barulho ou não? Diga para o seu irmão, quando o barulho do céu entra dentro do seu coração, do lado de fora acontece alguma coisa. Transformação. Olha para mim. Olha como a gente julga. Se eu entro atrasado no culto hoje, geralmente eu entro carismático, todo mundo já me conhece. Tem dias que não, tem dias mais que sim do que não. E aí geralmente tem dia que você entra assim, ó. Quem não conhece você fala lá, tá vendo, ele é metido, ele é orgulhoso. Então como que eu tinha que entrar assim? Quando você identificar que você é um pecador, Deus vai santificar você. Quando você identificar que sem Ele você não pode fazer nada, você vai fazer o que Jesus falou. Eu termino nesse texto aqui agora, igual quinta-feira. Termina agora. João, corre. João 3. Diga para o seu irmão, fala assim: o julgamento para Isaías foi mostrar a glória. Eu estou aqui pregar a palavra.
Meus olhos viram Rei sobre o trono desta terra. Vejo Senhor, vejo Senhor. Meus olhos viram Rei, o Cordeiro que foi morto, reinando para sempre. Levanta tua mão e adora. Para sempre. Vejo Senhor, vejo Senhor, vejo Senhor. Meus olhos viram Rei sobre o trono desta terra, reinando para sempre e sempre. É que, deixa eu dizer uma questão aqui. Diante da glória de Deus, tudo que é ruim da nossa vida aparece. Não tem como esconder. Deus é luz, amém? A Bíblia diz que Deus é luz. Evangelho de João 3. Quando eu falei de julgamento, está aqui, ó, não é eu que estou falando. O julgamento de Isaías não foi uma condenação, foi só para mostrar que Deus é mais santo que ele. Escute bem, quando você pensar que é mais santo que o seu irmão, tem alguém mais santo que você. Quando você pensar que você está cantando bem, tem alguém que vai cantar mais do que você. Quando você achar que prega bem, tem alguém que prega melhor do que você. Não se sinta o bambambam, não, irmão. 3,19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha o 20: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam tem que expor mesmo. Tem que expor mesmo. A Bíblia está dizendo que tem que expor. A verdade expõe, a luz expõe em Isaías 21. Mas que praticam a verdade, vem para a luz. Quem pratica a verdade, vem para a luz, porque não tem nada para esconder. Olha para mim, eu já estou na luz, eu venho para... Agora não é essa luz que você está acostumado a ver aqui fisicamente. Deus está dizendo, aqueles que andam na verdade, a glória de Deus resplandece, a santidade que Ele carrega. A verdade é essa, vem para a luz, para que se vejam claramente suas obras e sejam realizadas as minhas obras são realizadas em Deus. Por isso que eu não tenho medo de dar satisfação para ninguém. Quer satisfação? Senta comigo, eu falo tudo. Não tenho nada a esconder para ninguém aqui, para ninguém. Se quiser falar, eu falo. Olha, é isso mesmo, fiz mesmo, e daí? Qual que é o problema? Deus mandou. Agora o problema é a gente ficar mascarado. Aleluia. O problema é a gente ficar dentro de uma igreja achando que o povo do mundo está indo para o inferno e a gente para o céu. O problema é a gente julgar o cara que entra com cocaína aqui, a pessoa que está com seu corpo cheio de álcool, e a gente não prestar atenção que também um dia, assim como eles entraram, Deus nos tirou de lá. A gente não tem a compaixão de olhar e não julgar, abraçar. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa mensagem: a santificação vai levar você a ter compaixão do outro. A santificação vai levar você, não é ser mais crentinha não, vai fazer você ser igual que Jesus era. Tenha compaixão. Segunda coisa que a santidade te leva: a santificação vai te levar a ter uma vida de pureza. Você vai zelar pelo temor, porque a Bíblia diz que nós temos que invocar o nome dele com o coração puro. Olha para mim, nem tudo que eu faço é pecado, mas aquilo que eu ouço tem o poder de me contaminar. Então eu não vou desejar estar num lugar, ou seja, toda aparência, todo formato de mal, eu me abstenho, eu não vou lá. Por quê? Porque eu não vou. Porque se eu for, me conheço. Se eu for lá, eu vou. Quem está entendendo? Você começa então a ter temor. Você fala assim: não estou pronto para fazer isso ainda. Agora, tem muitas pessoas, olha para mim, vou falar uma questão aqui para você entender o que é psicologia e o que é Bíblia. Quando Jesus falava assim para os seus discípulos: vai e não, diga não. A palavra não era a condição de uma transformação de vida. Tem muita pessoa que a gente fala assim: não é para fazer isso, fica com raiva da gente. Sabe quando você vai levar o sim? Quando você não cansar de levar não, porque o não vai construir você como um perfeito líder. Nós construímos pessoas falando mais não do que sim. Você não está pronto para ouvir sim, então vai ouvir muito não para preparar você para o amanhã.
Não, cara. Não é para fazer. Ainda não é o momento. Quem está entendendo? Você põe a pessoa de disciplina e ela não aceita, porque ela acha que ela é líder. Ela acha que ela sabe mais que os líderes dela. Quem está entendendo? Então quando o líder põe você de disciplina, ele está dizendo assim: olha, eu estou disciplinando você para você ser alguém melhor amanhã. E o não faz parte disso. Aí fica mordido, fica com raiva. Sinta a saudade da presença dele na sua vida. Último texto, só para você ir refletindo para a tua casa. Não vou nem abrir. Deus aparece para Caim e fala assim: Caim, cadê seu irmão? A gente quer saber mais que Deus, Lu. Caim, cadê seu irmão? Vou falar um segredo que eu não falei na minha oferta, deixei para agora. Sabe por que Deus rejeitou, Tiago, a oferta de Caim? Não é porque ele não ofereceu a primícia, é porque ele foi o primeiro filho. E como primeiro filho, lembra da bênção da primogenia? Era diferente dos demais, sim ou não, na Bíblia? Quem tinha o dom da primogenitura era a bênção diferente, sim ou não? Por isso que Jacó dá um Pelé nu. Segundo a mãe ensinou ele errado. Quando você fala assim, ó, alguém ligou cobrança, filho, fala que eu não estou, que eu não estou. Você está lançando uma maldição para o seu filho, porque você é referência dele. Quando Deus fala: Caim, cadê o seu irmão? Olha o que Caim fala: acaso sou eu cuidador do meu irmão? Escute bem, por que ele disse isso? Porque quando Deus corrigiu para ele, falou: não recebo tua oferta, o semblante dele caiu, diz a Bíblia. É exatamente, é o peso de ter errado. Porque se Deus não te corrigir, você vai continuar fazendo besteira no meio do caminho. Seu semblante tem que cair, irmã. Você tem que sentir peso, não com o teu líder, com a palavra. Você tem que sair daqui hoje falando: aquele pastor não está bravo, aquele pastor está em autoridade, pregando o evangelho como deve ser pregado. Por quê? Porque o meu desejo é te levar para o céu. E Deus fala assim: Timóteo, não olhe para a sua aparência como jovem, exorte, prega, repreende, porque você salvará tanto a ti e aos que ouvem a sã doutrina. A palavra de Deus, irmão, ela tem o poder de te salvar. A palavra de Deus, na verdade, ela tem o poder de construir, não só de informar você acerca de Deus, mas colocar algo dentro do seu interior. E é isso que eu quero tentar fazer aqui hoje. Escolha santidade. Sem ela ninguém verá Deus. Escolha ter uma vida reta. Deixe falar o que quiser, fale com você o que você quiser, mas eu estou agradando o meu Senhor. Eu reconheço meu pecado todo dia. Todo dia, todo dia, toda hora. Não sou mais santo que vocês. Essa mensagem não anula o pregador, faz dele um participante. Eu estou incluso dentro desse sermão. Não estou fora dele e não estou me anulando. Cada momento que eu estou pregando para você, estou analisando a minha vida como está. Então aprende uma coisa aqui. Quando Caim fala: eu sou cuidador do seu irmão, não é isso que Jesus nos instruiu a fazer, a cuidar um dos outros. Não é isso que Jesus instruiu: cuide de alguém. Não é isso que Jesus falou: ame teu próximo. Não foi isso que Jesus falou: se alguém te machucou, perdoe. Não foi isso que Jesus nos instruiu: não retenha algo de Deus para a vida de alguém, compartilha, tenha compaixão, redime alguém. Nós temos a mania do pré-julgamento. Caim fez isso. E Deus não vai, desculpe irmão, olha para mim, Deus não vai deixar um erro sem castigo. A justiça dele não vai anular a nossa colheita. Plantou, vai colher. O você se levanta contra alguém, não honra os princípios da palavra, o dia que você levantar para falar, alguém também não vai te ouvir. Tudo que eu planto eu, Deus não vai deixar ser escarnecido pela nossa geração. Fique tranquilo, Jesus vai voltar e vai resgatar uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga, que está sendo ataviada para morar no céu. Não é desse jeito não. Não é do jeito que queremos não.
A mensagem, ela tem um lugar secreto: o nosso coração. Limpa hoje a tua veste, irmão. Examine como você está hoje. Fala: Deus, eu tenho errado, eu quero me santificar. Para todos que vão exercer um ministério, ali em Levítico tem os princípios. Para que serve o sacerdócio? Separação. O óleo que desceu sobre a tua cabeça foi Deus que te derramou. Então valorize ele, por favor. Valorize. Não seja um imundo. Seja uma pessoa autêntica. Uma pessoa que se separa. Uma pessoa que pode falar: pode julgar você, mas você está indo para o céu. Olha para mim. Não existe julgamento para quem prega a verdade, tá? Mas para quem vive mentira, tem julgamento. Essa noite, não quero que você culpe os meninos não, é uma brincadeira, nem eu. Eu não falei verdades aqui, e eu sei que eu falei mentiras aqui, sei que foi verdade de Deus para nós. Talvez algumas expondam algumas realidades, porém, olha para mim. Mude de vida. Diga para o seu irmão: é uma escolha. Fala para ele mais forte: é uma escolha. Não é forçado. Ainda quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu acordei com dor de cabeça, a dor de cabeça não saiu. E geralmente quando a gente está com a pressão baixa, igual o meu caso, estou com pressão baixa mesmo. Eu deveria estar sentado. Só que as pessoas querem o quê? Ser alimentadas pelo pastor dela. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não estabelecer um padrão de vida que você quer com Deus, ninguém vai seguir você. Vou falar de novo. Se você não estabelecer um padrão de vida cristã, ninguém vai seguir uma referência péssima. Você só segue uma referência quando aquela referência condiz com o que ela está falando, pelo menos nas suas atitudes. Então nessa noite, eu sei que tem pelo menos uns 10 comigo aqui. Aleluia. Eu sei que tem pelo menos 10. É esse pastor que eu quero. O que mais me incentivou a falar? O Alexandre. Eu amo você porque você prega a verdade. E o dia que você parar de pregar a verdade, eu saio da igreja. É ou não é, Alexandre? Fala que é, varão. Glória a Deus. Tem alguém do meu lado. É melhor ser 2 do que? Não precisa de muitos. Se você veio aqui para entender que o desejo de Deus é a sua santificação, então faça uma coisa. Eu quero liberar uma palavra que o Espírito Santo vai te ajudar essa semana. Escute bem, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente para você ver: isso eu não posso mais, não vou falar mais isso, não vou proceder assim, não é eu mais. A minha palavra tem que provocar isso. Olha para mim, a resposta de Deus para você essa noite é que a sua vida vai mudar. Se você se posicionar, Canaã te espera. Há promessas grandes, alabacandarai, há uma caminhada nova para você. Eu queria pregar assim hoje, avivado, mas Deus não deixou. Eu tinha uma palavra legal, eu ia falar buscando algo novo, eu ia falar do Espírito Santo. Ontem eu estava lá, o cara pregando sobre João Batista, eu escrevendo sobre Caim e Abel, que eu falei algumas coisas aqui hoje, estou estudando, estou louco nisso. E aí, cara, e eu tenho que entender uma coisa: a morte fala. Diga: a morte fala. Você vai ser notado, não é em vida, é quando você morrer. E o modelo de santificação que você deixou, as pessoas vão lembrar que você é diferente, que você viveu uma vida que agradava a Deus. Levanta a mão aqui. Alabaxúria. Nós vamos ser apaixonados pela presença. Nós vamos ser apaixonados pela glória. Se você precisar divorciar, divorcia. Casa com essa mulher se você ama ela. Mude de vida. Casa com esse homem se você ama ele. Está na hora de arrumar a casa. Jesus está voltando. Ele quer a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que vocês querem, jovens? Qual é o modelo que você vai deixar para os seus filhos que ainda não nasceram? Eu fui que nem vocês, então eu posso falar. Planejei meu filho. Você imagine hoje se eu tentasse comprar minha casa. Meu irmão, já falam de mim.
Por isso eu não fui tolo, trouxa. Comprei minha casa antes, para nenhum dos senhores pôr o dedo na minha cara e falar: precisou da igreja para ter o que tem. Mentira sua. Sou trouxa, irmão. Planejei minha vida certinha. Olha para mim, tudo vai ter o tempo certo na sua vida. As pessoas caluniam a gente, cara. Elas não sabem que isso vai afetar. O Mateus tem 2 anos agora, mas essas falácias, essas fofocas vai progredindo, ela vai crescendo. A igreja vai continuar, o pastor vai continuar, mas o problema é que vai afetar meu filho, vai afetar minha esposa. Tá tocando onde não deve. E Deus vai pegar isso, cara. E o problema é que quem vai ter que orar sou eu ainda. Esse é o problema. Honre seu pastor. Chega dessa palhaçada. Honre seu pastor e a sua pastora. Os dois é uma só carne. A Camila não precisa desaparecer. Ela é um jumentinho. Quem tem que aparecer é Jesus no que ela faz aqui dentro, irmã. Quem disse que ela tem que estar com o microfone? Quem? Você? Que Bíblia que você conhece? Onde você leu? Pastor, não precisa estar com o microfone aqui não. Ela precisa cuidar dela, do marido dela. Porque enquanto eu estou aqui, ela está cuidando do meu filho. Sabe o que ela me falou hoje? São 2 anos, o meu amor, que eu não sento para ouvir a palavra direito. E ontem ela foi junto comigo, foi alimentada. Ela falou: quero estar em todos. O próximo era só sobre o livro de Levítico, versículo por versículo, irmão. Eu quero que os líderes vão comigo. Esse programa dia 5 de agosto, marca na agenda de vocês. Tiago, quem tem liderança aqui, por favor, vão comigo. Vamos estar juntos, eu estou chamando vocês para ir. Nós precisamos, gente, precisamos ter entendimento. A igreja não é nossa, nós vamos prestar conta disso. Chega. Quem tem que aparecer é quem? Quem? Não é a gente. Olha para o seu irmão, fala assim: ó, você é a isca, não o anzol. E o que tira o peixe da água é o anzol, não é a isca. Aprenda quem você é. Você é a isca. Não vou falar minhoquinha. Fica de pé.